1 Reis capítulo 22. Eu queria ministrar uma breve palavra e depois nós podemos orar. Então nós temos dia sábado, temos lidere, temos o congresso, e logo após, no dia 5, nós vamos estar comparecendo às sessões eleitorais, não é? Para que nós possamos exercer a nossa cidadania, votando, e vai ser um momento também muito importante para a nossa nação, e precisamos orar também por isso, tá bom? Não vamos ter nenhuma atividade aqui no dia 5 de outubro pela manhã, vai ser somente à noite, não vai ter ceia em Irajá, tá? 1 Reis capítulo 22, diz assim, vamos ler alguns versículos, que fala sobre uma aliança de Acabe com Josafá, 2 reis. Vamos ver o que Deus tem para nós nesses versículos. Diz assim, versículo 1. Você achou, amém? Amém. Diz assim: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê?
E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Amém. Somente até aqui. Há alguns textos na Bíblia que vale a pena nós lermos, entendermos, procurarmos entender, pedir ao Espírito Santo um entendimento. Há textos que são descritos, há narrativas com certos detalhes, porque há um propósito em tudo na palavra de Deus. Deus não deixou por acaso, não foi por acaso que a Bíblia foi escrita, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e há alguns detalhes que foram escritos porque são importantes, e Deus sabia que seriam importantes para nós, porque há situações na nossa vida que são semelhantes a situações que outros viveram no passado. A Bíblia é um livro histórico, não é? Fala da história do povo de Israel, fala de vários períodos da história, não somente do povo de Israel, mas também da humanidade e de outros povos. E há assuntos, há situações como essa aqui, que parece que nós estamos lendo algo, né? Que foi assim, caramba, foi esses dias. É o que está acontecendo, como alguém já disse, a história se repete, muda o cenário, os tempos mudaram, os anos, não é? Os costumes, muitas coisas mudaram, mas a história se repete, situações muito semelhantes. Então, esse texto aqui fala de algo muito interessante. O Israel estava dividido, haviam dois reinos, o reino de Judá, Israel e Judá. Havia um rei em Judá, havia um rei de Israel. Josafá reinava em Judá, Acabe reinava em Israel, houve uma divisão do reino, né? E esses dois reis agora fazem uma aliança para irem contra a Síria, se juntaram para irem à guerra contra a Síria. E nessa aliança, enquanto eles estavam ali se preparando para a batalha, né? Josafá disse ao rei de Israel, disse a Acabe, né? Vamos consultar ao Senhor, versículo 5, vamos consultar, consulta porém primeiro hoje a palavra do Senhor, tá? Isso é uma atitude muito correta, que isso já é algo também que nos diz respeito. Uma coisa que nós precisamos fazer sempre é isso, consultar ao Senhor. Como é que se consulta ao Senhor? Através da palavra. Como é que Deus fala conosco? Pela palavra, pela oração, por uma mensagem, por um versículo. Deus fala de alguma forma. Deus trabalha com sinais. Quando Deus entende, e Ele sabe tudo, entende tudo. Quando Deus entende que nós não entendemos ainda plenamente, Ele nos dá um outro sinal. Ele nos dá um sinal. Se Ele percebe que nós não entendemos, Ele percebe não, Ele sabe quando nós entendemos ou não. Ele sabe tudo, conhece o coração do homem. Quando Deus sabendo que nós não entendemos perfeitamente, Ele dá um outro sinal, até que nós tenhamos a perfeita compreensão da sua vontade. Enquanto não houver realmente isso no nosso coração, estamos entendendo claramente o que Deus quer de nós, o que Ele quer que nós façamos a respeito de um determinado assunto, né? Na dúvida não faça nada, espere uma confirmação de Deus. E aqui dois reis se unem, fazem uma aliança para ir a uma guerra. Consulta, disse o rei
Josafá disse então a Acabe: vamos consultar primeiro hoje a palavra do Senhor. Então naquela época, como é que se consultava o Senhor? Naquela época era através dos profetas. Chamam o profeta, chamam os profetas, né? Agora, esses 400 profetas aqui, né, que a Bíblia diz aqui, o povo disse, mas versículo 6: então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens. Agora perceba um detalhe aqui, quando a Bíblia fala aqui, então o rei de Israel, Acabe, que era Acabe, ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Não diz aqui que esses profetas eram profetas do Senhor. Então uma coisa importante para nós é que hoje também existem profetas que não são do Senhor. Eles não falam por Deus, falam por si mesmo, ou na pior das hipóteses, falam pelo diabo. E falam até nas igrejas mesmo, falam em congressos, em cultos, em vigílias, falam o que Deus não falou, mas são profetas, mas não do Senhor. Aqui você vê que haviam então esses 400 homens que eram considerados profetas, homens que falavam, né, que o povo, que o rei os tinha como aqueles que poderiam trazer a vontade de Deus, a direção de Deus para as suas vidas. Josafá diz a Acabe: vamos consultar primeiro a palavra do Senhor. Então aqueles 400 homens, quase 400, né? Até quase 400, eles tinham uma única palavra para dar aos reis, a Josafá e a Acabe: vai. O que eles disseram? Sobe, versículo 6 no finalzinho, última parte: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Agora vejam só, né, mano? Não eram profetas de Deus, do Senhor, mas estão dizendo pelo Senhor: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Só que Josafá, ele era um homem mais temente a Deus do que Acabe. Era um rei que temia mais a Deus do que Acabe. E aí Josafá, ele sentiu que tinha alguma coisa que não estava muito boa ainda, alguma coisa ainda poderia ser feita. Ele não estava plenamente convencido de que realmente esta era a vontade de Deus. Isso é interessante também observar, amados, porque existe uma testificação na oração aqui, agora no início do culto. A Bíblia, isso é Bíblia, a Bíblia fala que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então Deus tem uma forma de testificar as coisas no nosso Espírito. Nós ouvimos com os ouvidos, mas existe uma testificação no nosso interior, se aquilo é de Deus mesmo ou não. Há uma coisa que bate, né, se é ou se não é. Quando a gente está pregando aqui, amado, o Espírito de Deus tem que estar presente para fazer com que essa palavra possa entrar no teu coração, para que você possa entender: Deus está falando comigo, não é? Você está escutando a minha voz, como qualquer outro que pode, qualquer um dos que sobem aqui, diáconos, pastores, enfim. Você está escutando o pastor José Augusto hoje, mas na verdade quem tem que estar falando aqui é o Espírito Santo de Deus. E isso vai ser discernido pelo Espírito de Deus que estiver na tua vida, que está na tua vida. Ele vai testificar se essa palavra é de Deus ou não é de Deus. Amém, querido? Amém? Então, quase 400 falando da mesma coisa. Aí era uma coisa assim: não, pois só pode ser de Deus. Está todo mundo falando a mesma coisa? Que vai, não vai, que vai ser sua. É sua, vai ganhar, vai vencer. Deus vai entregar na mão do rei. Sobe. A pergunta aos profetas era: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Não é? Então, não também é resposta de Deus. Não também é resposta de Deus. Se aqui também fosse conveniente, melhor. Se aqui fosse conveniente, né, ao diabo que esses homens, que esses reis não fossem à batalha,
a mentira, aqueles profetas diriam, não vão, não vai porque não vai acontecer. Mas aqui a questão é que Deus estava querendo exercer um juízo contra Acabe. E ele utilizou desta forma aqui, para que isso acontecesse. Aqueles homens, Josafá e Acabe, não discerniram a voz de Deus. Ouviram aqueles profetas, que a uma voz diziam, sobe. Josafá não se deu por convencido, ainda perguntou, então, versículo 7, não tem mais algum profeta do Senhor? Bom, agora aqui ele já pergunta se há algum profeta do Senhor. Então havia um profeta do Senhor, não é? Chamado Micaías. Então o rei Acabe, rei de Israel, fez uma observação acerca desse profeta Micaías. Olha, ele tem um ainda aí, mas só que esse aí só fala o que não é bom para mim. Ele não fala o que eu gosto de ouvir, ele só fala. Isso mostra o quê? Que Micaías era um profeta do Senhor e que Acabe era um desviado. Por isso que ele não ouvia coisas boas, não é? Por isso que ele não ouvia, olha, Deus é contigo, Acabe. Não, era um cara desviado, um cara que precisava se voltar para Deus. Então o profeta do Senhor não fala o que a pessoa quer ouvir, ela fala o que ele precisa ouvir. Você entendeu isso? Um profeta de Deus não fala o que as pessoas querem ouvir, fala o que eles precisam ouvir. E muitas vezes não é bom o que tem para falar, não é? Se a pessoa está no caminho direitinho, está andando certo com Deus, vai ouvir coisas boas. Mas se está errado, o Senhor vai usar o profeta para dizer, olha, está errado, conserta, põe a tua vida em ordem, põe. Então é isso que estava acontecendo. Micaías dá a entender que Micaías frequentemente advertia Acabe sobre o seu mau caminho. E aí então Acabe faz essa observação, eu aborreço, versículo 8, nunca profetiza de mim o que é bom, o que é bem, mas só o que é mal. E ele foi, então mandou chamar Micaías. Quando aqueles que foram buscar Micaías disseram, olha, vê o que você vai falar lá, porque está todo mundo falando uma coisa, tu tem que falar a mesma coisa. Agora, que coisa, né, mano? Está todo mundo falando a mesma coisa, você fala a mesma coisa, hein, rapaz? E ele disse, não, eu vou falar aquilo que o Senhor me mandar falar. Quando ele chega lá, nós entendemos, não está na Bíblia, mas nós entendemos que ele, no primeiro momento, ele fala a mesma coisa. Não, vai porque talvez ele tenha temido, poxa, está diante de dois reis, de quase 400 profetas, homens ali, e todo mundo falando uma coisa só. Agora ele sozinho chega ali e vai fazer o quê? Qualquer um temeria, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou falar aqui? Então no primeiro momento, você prestou atenção na leitura? No primeiro momento, ele disse, vai, é isso mesmo. Versículo 15, sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei, lá Ramote Gileade, a cidade. Aí o rei Acabe entendeu ali, não, ele não está falando a verdade. Agora você vê, amados, as pessoas sabem, né? As pessoas sabem quando elas estão erradas, e elas conhecem uma pessoa que anda com Deus, que teme a Deus, que serve a Deus. Ela sabe até quando essa pessoa não está falando a verdade, né? Vou repetir, uma pessoa que anda errada e conhece alguém que é de Deus, um homem de Deus, anda com Deus, fala por Deus, ele consegue logo discernir quando aquela pessoa não está falando a verdade, porque ela sabe que está errada. E agora Micaías, ele fala como os demais, e Acabe repreende Micaías. Como é que você está? Até quando você vai continuar, não é? Vamos ver aqui as palavras que ele usou. Verso 16, e o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? Olha, ele não gostava de ouvir a verdade, porque a verdade dói, porque a verdade feria, né? E agora ele está cobrando do profeta do Senhor a verdade, porque ele sabia
que aquele homem era um profeta do Senhor, e sabia também que os demais não eram do Senhor. Então, verso 17, Micaías, ele se deixa usar pelo Senhor. Ele é o profeta do Senhor que diz então: eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor. Então ele viu que houve uma dispersão, ele viu que estava perto ou próximo uma derrota. Geralmente era assim que aconteciam as derrotas nas batalhas, né? Quando os inimigos os dois lados se encontravam, né? O lado que era o que prevalecia contra o outro, né? Aqueles feridos se dispersavam, fugiam, porque quando começavam a perder e tal, havia uma dispersão. Os que prevaleciam se mantinham unidos, né? As fileiras ficavam ali, mas os que perdiam, a tendência era começar a se dispersar, e foi isso que Micaías profetizou: eu vi todo Israel disperso pelos montes. Verso 17. Então o rei de Israel diz: não te disse que ele nunca profetiza de mim o bem senão o mal? É isso que nós estamos falando aqui, que o profeta do Senhor, ele fala o que as pessoas precisam ouvir. Era isso que Acabe e Josafá precisavam ouvir. Olha, é isso que Deus está me mostrando, é isso que vai acontecer. Vocês não queriam ouvir a voz de Deus? Não queriam ouvir a palavra, consultar a Deus? É isso que Deus está falando. Agora você vê, né, amados? A gente tira aqui vários ensinamentos, mas o horário não permite muito a gente se estender. Mas as pessoas muitas vezes elas querem ouvir a voz de Deus, elas querem consultar a Deus, e quando Deus fala, não estão dispostos a seguir o que Deus falou. Pedem oração, vem para os cultos, busca, pede, tal. Quando Deus fala, ó, faz assim, a pessoa faz tudo o contrário. Como é que pode isso? Pediram para consultar o Senhor manda um profeta que contraria a maioria. Quando Deus fala, tá vendo? Nunca fala o que é bom, só fala o que é ruim, o que é mal para mim, tá vendo? Aí o rei Acabe manda prender Micaías, manda conduzir ele, deixa esse homem detido, trata ele aqui fala aqui, sustenta com pão de angústia, com água, ou seja, pão e água, até que eu venha em paz. E aí a ousadia de um homem de Deus, nessa hora, Micaías, o profeta do Senhor, diz para o rei: se você voltar, vou usar aqui as palavras que ele diz: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Que ousadia, né, amado? Ou seja, se essa palavra não se cumprir, é porque Deus não falou por mim. Se você voltar, é sinal de que então Deus não me usou. Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Ouvi isso, disse mais: ouvi todos os povos, sejam testemunha, todos vocês que estão ouvindo aqui. Havia entre aqueles quase 400, havia que ele fez aqui um ato profético. Sabe o que é um ato profético? Ele quis fazer assim, mostrar o que iria acontecer, né, na sua interpretação sobre aquela batalha. Olha só, versículo, aqui, o nome dele é Zedequias, né? Versículo 11: Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, olha só, assim diz o Senhor, usando o nome do Senhor: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todos os consumir. Ele colocou uns chifres, fez para si chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes chifres ferirás os sírios até os consumir. Isso se chama um ato profético da mentira. Atos proféticos. Isso é um ato profético. Ele quis fazer fez uma atitude, ou encenar, né, como seria a vitória do rei Acabe e Josafá. Um ato profético da mentira. Esse Zedequias foi justamente o que se levantou contra Micaías,
aqui no versículo 24, leia lá 24, venha comigo. Então Zedequias, filho de, esse mesmo que fez esse chifre de ferro, dizendo para reforçar, né, aquilo que eles estavam dizendo, aqueles quase 400 profetas, vocês vão, nós vamos, rei, vai que vai prevalecer. Então, para reforçar, fez aquele chifre de ferro, olha, é assim, assim. Esse Zedequias, quando ouviu a palavra do profeta de Deus, do Senhor, então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ele ficou indignado de que alguém tenha se levantado e contrariado a maioria, inclusive ele, logo ele que fez o ato profético. Ficou indignado, feriu o profeta do Senhor. Profeta de Deus muitas vezes é ferido, meu amado. É ferido por falar a verdade, por falar o que Deus manda dizer. E geralmente quem se levanta são os mais exaltados da mentira, do diabo e da carne e de outras coisas mais. São os que estão mais exaltados. Esse aqui ficou indignado, porque logo ele que fez aquela representação ali, aquela encenação, aquele teatro, né? Logo ele. Já está entendendo? Ficou assim. Então o profeta paga um preço, o profeta muitas vezes é ferido, é incompreendido, fica sozinho, a maioria está falando uma coisa e ele está falando outra coisa, enfim. E ele diz assim, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar para ti? E aí o profeta do Senhor entrega outra palavra agora para ele, olha, versículo 25, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconder. Se você continuar lendo, você vai ver que essa palavra se cumpriu. Esse camarada aqui, Zedequias, se você continuar lendo, você vai ver que mais tarde aconteceu isso mesmo. Ele se escondeu dos inimigos, teve que entrar de câmara em câmara, se escondendo. Assim como o profeta disse, assim se cumpriu. O que a gente pode aprender então com tudo isso aqui, amados? É que existe profetas do Senhor, existe uma realidade, o Espírito Santo de Deus, que inspira homens e mulheres para falarem segundo o coração de Deus. Existem mentiras, existe um povo que muitas vezes é levado pela maioria. Muitas vezes as pessoas deduzem que se a maioria está indo por um caminho, daquele determinado caminho, então vou também. Só que a Bíblia fala o contrário disso, né? A Bíblia fala que o caminho que conduz ao céu, ele é estreito, a porta é apertada, é o caminho que conduz à vida eterna. O caminho que conduz à perdição, ele é largo, a porta é espaçosa. Isso nos confunde, não é mesmo? Muitas vezes ficamos confusos assim, ver que, poxa vida, mas a maioria está acreditando, mas a maioria está acompanhando as pesquisas aí, a maioria está vendo aí, a maioria vai votar em tal candidato, a maioria está fazendo tal coisa, a maioria está falando tal coisa. Será que a verdade está com a maioria? Ou às vezes está com uma pessoa, como aqui no caso? Meu Deus, os quase 400, mais os 2 reis, mais o povo, todos acreditaram na maioria. Havia um só. Havia um. Isso nos faz lembrar em vários momentos, até mesmo na própria história de Cristo, né? Jesus, ele na crucificação, no momento da prisão, ficou sozinho. Até então as multidões o acompanhavam. Até então multidões ovacionaram quando ele entra em Jerusalém: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Até então os discípulos estavam com ele. Quando ele é preso, todo aquele processo todo, ele acaba ficando sozinho, né? Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, diante de multidões, diante de tantas vozes, diante de tantas coisas assim, que a gente pensa: meu Deus, mas será que eu estou certo? Será que Deus realmente está comigo? Será que... É isso que nós precisamos discernir, é isso que nós precisamos ter no coração, é isso que nós precisamos ver, a palavra de Deus, se a palavra de Deus está em mim, se eu estou vivendo essa palavra. Mas será que eu tenho que seguir a maioria, porque está todo mundo falando o contrário? Eu já vi tantas coisas assim, amados, na minha vida, no ministério, assim, que eu vi assim, que muita gente está fazendo, será que vamos fazer também?
Vamos fazer? Está todo mundo fazendo? Vamos fazer também? Mas será que isso vem de Deus? Será que está na Bíblia? Será que é realmente pelo Espírito de Deus? Ou é um modismo, né? Um modismo evangélico, gospel, sei lá. De repente a gente vê coisas assim, as pessoas fazendo coisas assim, todo mundo falando a mesma coisa. E às vezes muitas vezes a gente fica em crise assim, pensando, meu Deus, será que eu tenho que ter essa convicção e buscar isso em Deus? Deus, eu preciso ter uma consciência tranquila para com Deus, ainda que as pessoas não me entendam, ainda que está todo mundo falando outra coisa, mas eu tenho, você e eu temos que ter uma boa consciência para com Deus, de que a maioria não é sinal de que Deus está no negócio, não, né? Alguém disse, né, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Voz do povo é a voz de Deus. Tem um pessoal dizia muito isso, né? Quando o povo, não, mentira. O mesmo povo que dizia Hosana, Hosana para Jesus ao entrar em Jerusalém, dizia depois, crucifica-o, crucifica-o. Que voz de Deus é essa? A história se repete. O mesmo povo que estava ali para decidir, e Pilatos deu ao povo a escolha. Olha, eu tenho aqui 2 homens, o Jesus de Nazaré, e tem aqui Barrabás. A quem quereis que eu solte? Barrabás. A voz do povo a uma, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Não é, mano? Então nós estamos vivendo um tempo assim, muitas vozes, muitas coisas, mas temos que conhecer que espírito é esse, de quem é esse espírito, de quem é esse profeta, quem é essa voz? É Deus que está falando comigo mesmo, não é? Então algumas atitudes aqui são louváveis, como Josafá fala para Acabe, vamos consultar o Senhor. Isso, sempre consultar Deus, mas não é só a atitude de consultar a Deus, é verdadeiramente saber se é Deus que está falando mesmo. Consultar a Deus é uma atitude boa, nova, claro, tem que ser feito sempre. Agora, além de consultar a Deus, tem que saber se essa voz vem de Deus mesmo ou não. Por isso é muito perigoso. Muitas vezes as pessoas vão atrás, vão para cá, vão para ali, vão naquela igreja, ou tem uma pessoa ali em casa, na casa dela, ela faz uma oração, ela ora lá, não sei o que, vai ali, vai aqui, vai ali. Cuidado, nunca se sabe se é de Deus mesmo ou não é. Mas aparenta ser de Deus, mas muitas vezes a Bíblia fala mesmo que há pessoas que aparentam, não é, piedade, mas negam a eficácia dela. Às vezes estão em rebeldia, pessoas estão aí afrontando autoridades no mundo espiritual e querem ser usadas por Deus. Aqui foi uma afronta, né? Consultar esses profetas que não eram de Deus, e ainda um mais exaltado. Enfim, mas nós aprendemos aqui que nem tudo está perdido, que Deus ainda tem profetas, que há aqueles que se levantarão nesse tempo ainda. Nós entendemos que Deus, é interessante que a Bíblia mesmo fala que um dia Elias pensou que estava sozinho, né? E Deus disse para ele, não, eu tenho 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Às vezes pensamos que eu e você, pensamos, meu Deus, estamos sozinhos. Não, ainda tem muitos que Deus tem preservado, que não se dobraram ao sistema, não se dobraram, né, à conveniência do povo, não estão preocupados em falar, em pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, não, mas aquilo que elas precisam ouvir. E muitas vezes são incompreendidos, enfim, não importa, mas o importa é obedecer a Deus. Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Não temer aos homens, temer a Deus. E falar a verdade, e ser fiel ao Senhor. E se tiver que vai incomodar, incomoda. Vai ser incompreendido, vai ser ferido, como Zedequias feriu, vai ser ferido. Agora, essas características aqui, que Deus nos dê essas características, vamos ficar de pé, que Deus nos dê essas características aqui de um profeta. Ousadia. Humanamente a gente sabe que homem é homem. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Micaías também, ele não era um super-homem. Micaías não era um super-homem. No primeiro momento ele fala o que os outros estavam falando, ele concorda, não, é isso mesmo, vai dar. Provavelmente ele temeu, mas quando o rei fala, ele está vendo, ele nunca fala o que é certo, ele está mentindo, ele não está falando a verdade.
Então ele diz: eu vi o povo disperso. E aí e a coragem entra, e a inspiração entra, ele fala tudo que tem que falar. Fala e não se cala. E por fim ainda, prende ele, quando eu voltar em paz, a gente vê. Se tu voltares, o Senhor não falou por mim. Meu Deus, até mexe com a gente assim, né? Que ousadia, né? Então hoje Deus também tem na sua igreja a voz profética. Deus tem na sua igreja homens e mulheres que Ele usa. Boca de Deus, mas antes de ser boca de Deus, tem que ouvir Deus falar. E não temer, e não ter receio. Paga o preço que tiver que pagar, pela sua fé. Dá um testemunho verdadeiramente. Já está todo mundo concordando com algo que você sabe que Deus não está nisso, que isso não está certo, que isso está errado. Alguém tem que se levantar para testemunho e dizer: olha, isso está errado, Deus não está nisso. Se for um ambiente cristão, a gente pode até usar Deus está nisso. Se não for um ambiente cristão, for um trabalho, a coisa, isso está errado. Está errado. Mas isso não está certo. E agora? Esse é o tempo, esses são dias de Elias. Dias que a igreja precisa se levantar mesmo com essa ousadia, com essas características. Pode vir o Ministério de Música. Dias verdadeiramente de se levante a voz profética. Sabe? Eu não vou votar em fulano porque está todo mundo votando. Eu tenho uma convicção, eu vou orar, eu vou pedir a Deus. O voto é meu, eu voto quem eu quiser. E você vota quem você quiser. Sabe? Estou usando esse exemplo porque nós estamos nesse período. Mas eu não peguei esse texto por causa disso, não por causa das eleições, nada disso. Mas tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Como outras coisas mais. Estão falando isso agora, estão pregando aquilo outro. Estão dizendo isso, estão não sei o quê. Assim, eu tenho uma convicção. Nós temos que ter uma convicção com Deus. Né? Tanta coisa que a gente já viu. Olha, agora tem um grupo que está cantando. Quando o ministro canta no púlpito, eles cantam assim de frente, porque diz que Deus está ali, então tem que ser de frente para lá. Aí o que a gente faz agora? Aí fica de costa para o povo. Sabe, tem umas coisas que já aconteceu tanta coisa, já vi tanta coisa. Eu creio que ainda vai ter outras coisas mais, mas sabe, coisas que não acrescentam. E acaba pior, acaba nesse negócio acaba entrando uma heresia. Isso é que é o problema. Uma heresia, um sofisma. Daqui a pouco o diabo já está vendo ali as brechas, a oportunidade de poder estar usando A ou B e tal, e daqui a pouco está confundindo o arraial. E a batalha que deveria ser ganha, aqui nós lemos até aqui, mas no versículo 29 seguinte, fala da batalha. E justamente quem foi que foi ferido e morreu na batalha? Acabe. Foi ferido, e conforme Elias havia profetizado, ele morreu. Então, queridos, Elias, um pouco antes disso tudo aqui. Então é isso, o que é de Deus acontece e prevalece. O que é do diabo não tem raiz, não tem fundamento, sabe? É palha. Sabe, e nós não podemos nos deixar ser levados, como a Bíblia diz, não podemos nos deixar ser levados por todo vento de doutrina, todo ensinamento. Agora estou ensinando, agora eu tenho a Bíblia Sagrada, que é a minha regra de fé. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho exemplos, eu tenho, sabe, se tiver dúvida, vamos tirar as dúvidas, vamos buscar o Senhor e até mesmo ter cuidado com os comentários também, que as Bíblias, hoje tem Bíblia para tudo, Bíblia da vitória, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do não sei o que, Bíblia da vitória financeira, Bíblia não sei de que, mas a Bíblia é uma só, os comentários são muitos, né? Mas os comentários não tá aqui no livro, mas não é a Bíblia é uma só. São 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, tá? A Bíblia é isso. Agora tem essas Bíblias, Bíblia da vitória, não sei o que, Bíblia não sei de que, mas aí são comentários aqui no rodapé. Mas a minha Bíblia diz que isso aí foi alguém que escreveu e colocou, comentou dessa forma. Mas a Bíblia é o que está aqui, são os livros, os capítulos, os versículos e o que Deus falou. Amém, querido? Glória a Deus. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para o seu povo. E nós temos a voz de Deus. Temos o Espírito Santo que testifica, que confirma o momento certo de tomar posse, de ir para a guerra, de tomar uma decisão, de fazer algo, sabe,
Alguns princípios então que nós aprendemos aqui. Primeiro, consultar ao Senhor. Não é o bastante estar com o exército preparado, está tudo certo. Vamos consultar o Senhor se é ou não é. E se não é o tempo ainda? É para lutar, mas não é o tempo ainda para tomar uma decisão. Então tem que consultar o Senhor para saber se é o momento, se deve ir ou não. Primeiro, é ou não é? Segundo, é o momento ou não é o momento? Terceiro, como vamos fazer isso? Tudo isso Deus vai dar a direção. Se é ou não é, se é o momento e como fazer isso. Então são essas etapas que verdadeiramente vão definir a tua vitória. E sobre tudo isso, esteja no lugar certo, que Deus te plantou, no lugar certo e no momento certo, as promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Duas coisas precisam acontecer então, tem que casar para que as promessas de Deus aconteçam, se concretizem na tua vida. Duas coisas. Primeiro, você precisa estar no lugar certo, aonde Deus te colocou, no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Está no lugar certo? A segunda coisa, o momento, o tempo. Quando você estiver no lugar, quando está no lugar e chegou o momento certo, as promessas de Deus se cumprirão na tua vida. As promessas que Deus tem para mim e para você. Eu queria assim, com muita convicção, que você repetisse isso que eu falei para a pessoa que está do teu lado. Diga para ela assim: olha, você precisa prestar atenção de duas coisas, para que as promessas de Deus se concretizem na tua vida. Primeiro, esteja no centro da vontade de Deus. Segundo, espere o momento certo de Deus na tua vida. Quando essas duas coisas se encontrarem, o lugar e o momento, o tempo, a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Você crê nisso? Consulta ao Senhor. Tem profeta de Deus nesse lugar, não tem, irmão? Tem voz profética nesse lugar. Até o ministério de música é profético. As canções são proféticas, não é? Nós temos cantado aqui às quartas-feiras uma canção que diz: sai da tua tenda. Uma nova história Deus tem para você. Deus tem uma nova história e essa história tem final feliz, não é? Não é uma história com final triste, não. É a história com final feliz. A história da tua vida tem final feliz. Por isso eu queria que você agora orasse com teu irmão, com a tua irmã. Se você estiver com um casal, ore um pelo outro agora. 2 em 2, 3.